Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal Regional. É uma notícia de última hora, avançada pela imprensa. Os juízes civis do Porto determinaram que Luís Filipe Menezes não pode candidatar-se à presidência da Câmara do Porto. Recorde-se que a providência cautelar à candidatura de Menezes e de outros candidatos do PSD foi interposta pelo movimento Revolução Branca e deu entrada em fevereiro no terceiro juízo civil da comarca do Porto. Esta decisão está em linha com o que o Tribunal Civil de Lisboa decidiu para Fernando Seara, que entretanto apresentou um recurso a esta mesma decisão. Naturalmente, esta é uma notícia que vai estar em desenvolvimento esta semana. Ainda não se conhece a reação do candidato ao Porto a esta notícia e quais as medidas que a sua candidatura irá tomar daqui para a frente. A Câmara do Porto quer que o Estado seja obrigado a pagar uma indemnização pelo dinheiro investido no aeroporto do Porto. O Ministério Público, por sua vez, garante que a autarquia não é parte interessada na privatização da ANA Aeroportos. A Câmara do Porto volta a insistir que tem direito a ser ressarcida pelo investimento que fez na construção do aeroporto Francisco Sá Carneiro e acusa agora o Estado de estar a discriminar a autarquia. No âmbito da providência cautelar interposta pela Câmara, o Ministério Público considerou que os eventuais direitos deste município em relação ao Sá Carneiro já prescreveram. Ora, o Executivo não desiste e, em resposta ao Ministério Público, afirma que o mesmo tudo parece fazer para não apreender os termos que suportam as suas pretensões, lançando cortinas de fumo que procuram desviar as atenções do concreto e real objeto da ação. A providência cautelar está no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto e nela a autarquia pretende que o Estado seja obrigado a pagar-lhe mais de 67 milhões de euros. O valor resulta do investimento feito no aeroporto por parte da autarquia que o Estado vai receber agora pela privatização da ANA Aeroportos. Mas o Ministério Público considera que os direitos reclamados pelo município já prescreveram e afirma que seria insólito que o Tribunal reconhecesse a autarquia como parte interessada na privatização da empresa. O município responde dizendo que acontece que a Câmara foi ludibriada pretendendo o Estado fazer unicamente sua a quantia que o vencedor do concurso internacional terá de pagar. Argumenta considerando que tal é intolerável e fere o mais básico sentimento de justiça. Grande parte dos terrenos do aeroporto Francisco Sá Carneiro foram expropriados pela Câmara do Porto, apesar de integrarem os territórios da Maia e Matosinhos. Segundo o município, pelo menos 88% do 1.200.000 metros quadrados que adquiriu e expropriou no âmbito do primeiro estabelecimento do aeroporto do Porto encontram-se registados em seu nome. A decisão caberá ao Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto. Por ora, argumentos não faltam à autarquia e ao Ministério. A Câmara de Gaia está a promover encontros com os vários ministros que compõem o governo. Encontros que se tornarão mensais ou bimensais e que pretendem estreitar as relações da tutela com os agentes da região norte. Encontros com o governo é o nome da iniciativa que a Câmara de Gaia está a implementar. O objetivo é promover o diálogo entre os agentes económicos do Porto e da região norte e os ministros das várias tutelas. É a ideia de ter em pequenos grupos, 40, 50 pessoas no máximo, a possibilidade de haver perguntas diretas para respostas diretas, problemas de momento que afligem, neste caso, os agentes económicos e os empresários. No final vou ter oportunidade também de falar com o Sr. Ministro sobre algumas ideias que temos para o Norte e que eu penso que só serão concretizáveis de uma forma célere, havendo uma consonância estratégica de pensamento e ação entre o Governo e aquilo que é o núcleo central de uma liderança regional do Norte. O primeiro-ministro a marcar presença nestes encontros com o Governo foi Álvaro Santos Pereira. O ministro da Economia teve assim uma reunião com alguns representantes do tecido empresarial de Gaia. À saída, lembrou que a região norte, no seu todo, pode liderar o processo de reindustrialização do país. Numa altura em que nós acabamos de promover o nosso plano estratégico para o turismo, numa altura em que o Governo está empenhado em lançar
a Estratégia de Fomento Industrial 2013-2020, não tenho o mínimo de dúvidas que o Norte, nomeadamente o Porto, são os sítios perfeitos para o fazer, porque grande parte do crescimento económico nacional terá de vir do pulmão industrial do Norte, terá de vir de todas as valências absolutamente fantásticas que esta região tem para oferecer, quer ao nível do património, quer ao nível do turismo. E por isso mesmo aceitei com muito prazer este convite para falar com os empresários e para podermos exatamente promover estes encontros em que os empresários possam falar diretamente, quer com as autarquias, mas somente, obviamente, com o Governo Central, para resolvermos os problemas das empresas e tornarmos a região cada vez mais forte. O Ministro ainda realçou a importância destes encontros com um impacto positivo tanto para os empresários como para o Governo. Por isso mesmo, o Presidente da Autarquia de Gaia e candidato ao Porto não deixou de referir a importância estratégica para o próximo quadro de apoios comunitários. Eu julgo que o Governo também julga que o sucedâneo para a crise da construção civil no próximo ciclo político deverá ser já não as grandes obras faraónicas, mas a reabilitação das cidades. Portanto, manifestar ao Sr. Ministro o nosso interesse em ver o CREN 2014 e 20 muito virado para a reabilitação das cidades. Preocupo mostrar também o desejo de ver o Governo associado a projetos que eu já anunciei, como os projetos de Porto, capital de turismo de congressos, alavancada nos prémios Porto, e aí não precisamos de ajuda financeira, já temos empresas privadas que suportam estas iniciativas, mas queremos o aconchego do Governo, nomeadamente da ICEP e do Instituto do Turismo, no sentido de dar o conforto institucional que decorre de saber que haverá uma promoção internacional alargada destas ideias. Bom, e depois há outras questões de caráter mais, eu diria, mais intimista, mas que não de todo sigiloso. Gostaria que o Sr. Ministro da Economia, com a sensibilidade que tem para o reconhecimento que tem da força e da importância das pequenas e médias empresas no tecido económico do país, que a ser constituída uma nova entidade financeira para suportar a economia, a que se tem sido chamado Banco de Fomento, que houvesse a abertura para considerar que o Porto, que tinha condições ideais e vantajosas para a sua sediação, até do ponto de vista de instalações. As instalações do Banco de Portugal estão ali na Avenida dos Aliados, devolutas e prontas a habitar. Agora, isto não é uma reivindicação, é uma ideia, é uma proposta. Os encontros com o Governo serão à partida mensais ou bimensais e visam trazer a Gaia e à região norte os ministros de todas as tutelas do Governo para dialogar com os agentes locais. Seguimos agora neste Jornal Regional com a entrevista a Miguel Corais, que nos vai falar da Agro 2013. Miguel, seja bem-vindo ao Jornal Regional. Agricultura é o caminho, foi este o mote da Agro 2013, que terminou no fim de semana. Miguel, mais de 87 mil visitantes, um balanço, julgo, mais do que positivo. Sim, portanto, a Feira da Agro realmente correu muito bem em 2013, assumindo no fundo o slogan que era a agricultura é o caminho. Mas, na verdade, aquilo que eu também realço é que, para além da avaliação que possamos fazer em termos quantitativos, em termos qualitativos também foi muito boa. Tivemos, claramente, um aumento de visitantes profissionais. Portanto, nós, antes da feira se realizar, tínhamos tido um aumento em termos de 35% ao nível de expositores, mas, acima de tudo, houve, claramente, um aumento de visitantes profissionais e, acima de tudo, aquilo que eu senti foi que, da parte dos expositores, no fundo venderam muitos equipamentos agrícolas, muitos tratores, muitos equipamentos para a ordenha, portanto foi, na verdade, na Agro deste ano não se sentiu a crise que o país atravessa, portanto, e isso da minha parte, que estou no fundo a organizar e que dou a cara por este evento, é algo que fico bastante satisfeito. E pode ter, aliás, uma explicação. Já muitos disseram que Portugal deveria voltar aos setores mais primários. A agricultura é o caminho, foi o vosso mote. Acredita mesmo que este será o caminho, ou um dos caminhos que o nosso país pode percorrer? Sim, portanto, inevitavelmente, num contexto em que vivemos, em que nos apercebemos que, por exemplo, foi provocada com uma crise financeira
e pela falta de capacidade de financiamento do nosso país, nós temos claramente de apostar em produzir o setor primário para que de alguma maneira até divisas não saiam, ou então que haja até uma troca, vamos assim dizer, dos bens alimentares de maior qualidade que nós temos por pior qualidade. Ou seja, acho que é fundamental que, por um lado, a agricultura seja preservada, qualquer país, e nós percebemos isso, portanto, em momentos em que não há crise e que os mercados são todos abertos e que há, no fundo, uma globalização a todo nível, não se sente, se calhar, essa necessidade. Mas é em momentos de crise e em momentos até, se quisermos assim dizer, de alguma catástrofe, que se percebe que o setor primário até é um setor de segurança e de soberania de um país. E, portanto, essa é uma aposta que tem que ser feita. Por outro lado, como é um setor também de mão de obra intensiva, inevitavelmente, com os níveis de desemprego que estamos a atingir, é fundamental que esse regresso seja efetuado. E esse regresso tem que ser efetuado também muito com as novas gerações, e tem que se realmente... Uma agricultura diferente, ou seja, não tão tradicional? Sim, eu acho que a aposta que tem que ser feita em Portugal é numa agricultura de valor, portanto, porque nós não temos, em termos de território, uma escala comparativamente com outros países, e, portanto, nós temos que ter, acima de tudo, uma estratégia de valor de produto e não uma estratégia de quantidade. E, portanto, é pela via da qualidade, da certificação, que vamos conseguir fazer com que o setor agrícola consiga vencer e consiga até colocar os seus produtos em outros mercados. A Agro lançou nesta edição número 46 também os primeiros pilares para a sua internacionalização. De que forma? Portanto, nós este ano, a Feira da Agro é uma feira internacional de agricultura e pecuária, portanto, já de longa data, mas acima de tudo este ano fizemos uma grande aposta e reforço em termos de posicionamento da internacionalização. E acima de tudo fizemos uma aposta em dois mercados que são o mercado angolano e africano. E isto porquê? Porque na verdade acreditamos que são dois países que arriscam-se a ser duas potências agrícolas, numa altura em que o mundo está a evoluir em termos de crescimento de pessoas e, portanto, a África vai ser, claramente, no século XXI, um país já é um continente explosivo, não é? Sim, e, portanto, são dois países com um grande potencial agrícola e o que é necessário, acima de tudo, é que se desenvolva e, inevitavelmente, quando estamos a falar da nossa língua, um dos nossos ativos é, claramente, conseguirmos contribuir para este desenvolvimento agrícola e, acima de tudo, ao nível do setor agroindustrial, nós temos uma grande capacidade. E é aquilo que eu estava a referir há pouco, que apesar de tudo nós não somos um país que não temos escala, mas temos uma capacidade de know-how que estes países, no fundo, têm escala e, portanto, acho que é estratégico, numa perspectiva até da crise que Portugal vive e pensarmos nos próximos anos, numa perspectiva de médio e longo prazo, e elegermos estes dois países como estratégicos para contribuirmos para um desenvolvimento agroindustrial, mas que inevitavelmente vai trazer depois um setor agroalimentar e, portanto, nós conseguirmos também ter até um posicionamento forte nestes países, porque inevitavelmente, se queremos pensar em crescimento, temos que pensar onde é que nós podemos, e falando numa linguagem agrícola, semear para, no fundo, colher no futuro. E para quando a Agro em Moçambique ou em Angola? Portanto, nós acima de tudo, com esta Agro e acima de tudo com a vinda daqui a um seminário internacional de vários agentes económicos e de pessoas ligadas aos governos aos Ministérios da Agricultura de Angola e Moçambique, aquilo que nós pretendemos é fazer um conjunto de ações já em 2014 e, portanto, o produto Agroáfrica desenvolve-se em três ideias. Uma é claramente conseguir promover ou participar, organizar uma feira agrícola em cada um destes países, mas também organizar missões de empresários e também organizar missões, vamos assim dizer, de potenciais compradores ou investidores ou, acima de tudo, pessoas relacionadas com o setor cá. Acima de tudo, o que nós pretendemos é envolver agentes económicos, universidades, institutos ligados à investigação, portanto, associações, ou seja, nós conseguirmos, de alguma maneira, levar aquilo que nós temos de forte para conseguir desenvolver. E, falando até na região em que estamos envolvidos, penso que seria extremamente oportuno pegar naquilo que é a fileira do leite, que é uma das forças que existe nesta região, em termos de visão de cadeia de valor em conjunto, e conseguir colaborar e replicar, provavelmente, com investimentos nestes países. E para o próximo ano, novidades para a Agro em Braga? Portanto, nós no próximo ano aquilo que nós pretendemos é, por um lado, temos a ambição
de ter o concurso da raça frísia. Portanto, para quem não sabe, o concurso da raça frísia é um concurso daquela vaca leiteira. Para nós é extremamente importante ter o concurso nacional, porque inevitavelmente também nos coloca noutro patamar em termos nacionais. Pode ser outra alavanca de crescimento em termos de expositores, mas acima de tudo, os próprios agentes ligados à fileira do leite aumentarem o investimento na feira. E da mesma forma podemos conseguir atrair um conjunto de visitantes internacionais, porque inevitavelmente quando estamos a falar da fileira do leite não falamos só de produção de leite. E num concurso, acima de tudo, aquilo que se tenta avaliar é a qualidade genética dos animais e, portanto, paralelamente a esse negócio, há todo um negócio de genética animal que, acima de tudo, está controlada por um conjunto de agentes internacionais e, portanto, o facto de termos o concurso nacional, podemos conseguir atrair estes agentes e, de alguma maneira, contribuir para que a agro ainda se possa posicionar de uma maneira mais internacional. Depois, também, a capacidade que nós queremos de trazer muitos agricultores da Galiza e, portanto, a agro afirmar-se como uma feira extremamente importante na Euro-região. E, portanto, no fundo, acima de tudo, as ideias principais são estas e também há outra que é conseguir qualificar ainda mais os produtos, nomeadamente conseguir encontrar outros mercados e outros circuitos de comercialização em termos internacionais para os produtos portugueses, nomeadamente os produtos de qualidade e de nicho. Agradeço-lhe a sua presença aqui, Miguel. Até uma próxima oportunidade. A Agro, então, decorreu no último fim de semana durante 4 dias. Para quem não esteve lá, mostramos agora algumas imagens. Agora só mesmo no próximo ano. Seguimos com a atualidade regional. Os cortes severos nos impostos para a Casa da Música não parecem ser justos aos olhos de alguns dos diretores de salas de concertos europeias que estiveram presentes há bem pouco tempo em Portugal. Para os entendidos das artes e do espetáculo, a Casa da Música tem uma qualidade artística de topo de elevado nível internacional e deve, por isso, receber apoio de forma a manter a sua reputação. O diretor da Filarmónica de Colónia, na Alemanha, afirma que a Casa da Música é motivo de orgulho para Portugal e não se justifica os apoios terem sido cortados em mais de 25% em tão pouco tempo. Os diretores consideram ainda que as políticas públicas revelam ser uma tragédia para as instituições culturais face à atual situação da Casa da Música do Porto. Segundo o relatório de contas de 2012, a Câmara do Porto ainda não cumpriu com a sua palavra no que diz respeito ao pagamento de uma indenização no valor de 24,5 milhões de euros às empresas detentoras de terrenos no Parque da cidade. A Câmara do Porto indica que os contratos de compra e venda referentes aos terrenos situados junto à futura Avenida Dom Pedro IV, que já deviam ter sido acionados para fazer o pagamento, foram objetos de prorrogação por mais 2 anos. No Tribunal de Contas está patente que as empresas que detêm terrenos junto ao Parque da cidade, cujas construções foram inviabilizadas pelo atual presidente do município, apesar da autorização do anterior executivo, cederam a 2 instituições financeiras os montantes correspondentes ao valor das prestações indenizatórias. Foram quase 1.200 fiscalizações feitas à animação noturna da Baixa do Porto em 2012. Segundo o relatório de contas, esta fiscalização contou com 50 processos por funcionamento ilegal e angariou mais de 339 mil euros em contraordenações. Desde março de 2011, a autarquia pretende corrigir a animação noturna da Baixa, resguardando assim o direito ao descanso dos moradores. As atuais regras para disciplinar a atividade de bares e estabelecimentos de diversão noturna obrigam a que os espaços com aparelho emissor de som, com amplificação ou mesa de mistura
comprem e instalem um limitador de potência sonora. Fica também proibida a instalação de colunas de mais equipamentos de som no exterior do estabelecimento ou nas respectivas fachadas. O relatório de contas será votado na próxima reunião camarária de terça-feira. Um relatório que conta já com a apreciação da CDU, que refere em comunicado que a gestão de 2012 da cidade do Porto confirma a opção da atual maioria municipal PSD-CDS de juntar mais austeridade à austeridade, num contexto de agravamento da situação económica e social aos níveis local e nacional. Isto num quadro em que a cidade agrava paulatinamente a sua desertificação humana e económica, com a perda de 7 habitantes por dia e de 5 novos desempregados inscritos nos centros de emprego. Amanhã, estes e outros números serão discutidos em reunião de Câmara. As contas do município para 2012 apontam para o valor mais baixo da despesa paga do investimento camarário desde 2009, num contexto em que o peso da despesa corrente na despesa total continua a aumentar. E agora o comentário neste Jornal Regional com Cancela Moura. Seja bem-vindo, Cancela. Boa noite. Boa noite. Esta tarde ficamos a saber o resultado dos juízes civis do Porto, que determinaram que a candidatura de Luís Filipe Menezes não é válida, à semelhança exatamente do Tribunal de Lisboa para a decisão de Fernando Seara. Surpreendeu esta decisão aqui no Porto? No contexto de haver 7 candidaturas, onde poderemos eventualmente discutir esta temática, poderá não haver surpresa, uma vez que tenha havido, portanto, decisões para todos os gostos. Em Tavira, a providência cautelar foi até ao julgamento. Em Loures foi considerada inoportuna e eu até diria extemporânea, por estarmos fora do âmbito de uma lei eleitoral. E em Lisboa e no Porto houve, de facto, uma declaração de impedimento de quer Fernando Seara, quer Luís Filipe Menezes poderem apresentar a candidatura. Portanto, aliás, o próprio PSD, que é o único partido que neste momento está confrontado com este condicionalismo, por assim dizer, ou esta interpretação da Lei 46 de 2005 sobre a Lei de Limitação de Mandatos, julgo que estará com uma estratégia bem definida. O Presidente da Distrital do Porto já veio a público dizer que seria expectável este resultado e julgo que a estratégia passará necessariamente por apresentar um recurso? Não, por uma definição e, sobretudo, uma estabilização sobre esta interpretação ao nível do Tribunal Constitucional, e penso que todos os dados apontam para essa situação. Porque senão poderia ser e ir exatamente ao Tribunal Constitucional, em que é que pensa? Esta decisão vai manter-se ou não? Pode ser revertida? Esta questão ainda pode ser revertida e importa aqui dizer que este caos jurídico, por assim dizer, também já era um bocadinho esperado. Eu penso que o grande culpado de toda esta indefinição é o Parlamento português, que, chamado em vários momentos, pelo menos os agentes políticos não podem deixar de estar, portanto, atentos à realidade nacional, se reuniram e tiveram muito recentemente, quer a Presidente da Assembleia da República em reunião de líderes com os próprios partidos, todos por unanimidade decidiram que não iriam proceder a qualquer alteração da lei. Eu penso que foi um erro porque poderia ter sido a melhor oportunidade para clarificar esta situação. Este caos, no fundo jurídico, tem a ver com a independência dos tribunais. Todos os juízes, e eu digo todos os tribunais, ou independentemente do tribunal, têm independência para decidirem em conformidade com a sua própria interpretação, e a jurisprudência há de se fazer. Julgo que o Tribunal Constitucional, e isto é importante que se diga, pode até estar a decidir em paralelo ou a posterior de outras decisões judiciais. Eu diria que, por exemplo, o limite máximo para a apresentação de candidaturas são 55 dias antes das eleições. E até lá... A ser no final de setembro, início de outubro? Não, a data que está neste momento a ser mais apontada como aquela que deveria eventualmente ser a mais pacífica será 6 de outubro. E, portanto, essa data determinaria que o Governo pudesse vir a marcar eleições até 18 de julho. Mas todos os candidatos, nomeadamente Seara, que foi o primeiro a ser confrontado com esta decisão, julgo que tem uma estratégia definida para, efetivamente, o Tribunal Constitucional poder ainda decidir em tempo, até este 18 de julho, para permitir que a candidatura de Lisboa, que importa aqui também dizer isto, cada uma das candidaturas será analisada na sua legalidade
junto do Tribunal de Comarca. Portanto, iniciar-se-á um outro processo, que é o processo eleitoral, onde poderá haver uma apreciação da candidatura. Portanto, além da providência cautelar, que agora foi intentada, sempre ligada a uma providência cautelar, há uma ação principal, que pode ter desfecho diferente. E também há depois a apreciação da legalidade em sede da apresentação de candidatura. Ora, se em sede da apresentação da candidatura já houver, como penso que seja esta a estratégia do PSD, uma estabilização sobre a interpretação que o Tribunal Constitucional pode dar à lei, haverá aqui um facto consumado e será mais difícil um Tribunal de Comarca recusar ou impedir alguém de ser... ir contra, no fundo, a decisão do Tribunal Constitucional sobre os direitos, liberdades e garantias. Portanto, eu penso que existe aqui, da parte do PSD, agora jogam tudo naquilo que efetivamente possa ser a decisão do Tribunal Constitucional, até porque o vice-presidente Jorge Moreira da Silva veio dizer que efetivamente não haveria plano B. Eu também não acredito que assim seja, porque eu julgo que isto são avisos muito fortes. Há aqui alguma pressão também? Talvez, mas acredito que efetivamente do ponto de vista político o PSD, uma vez que não foi suficientemente avisado para que estas candidaturas não pudessem levar a esta situação de alguma conflitualidade jurídica sobre as decisões que cada tribunal toma, e é o único partido que está nesta situação, e eu penso que teria sido muito bom para o PSD ter tomado de base uma decisão que era... À semelhança do Partido Socialista? Do Partido Socialista, por exemplo. O PCP, julgo que tem motivações diferentes e, por exemplo, estarão a favor daquilo que são as teses do PSD, precisamente por terem muito poucas autarquias e perpetuarem-se relativamente ao poder. Já agora para dizer que um dos fundamentos centrais, ou há 3 fundamentos centrais para a recusa, não é o de e o da, como a Presidência da República veio referir no início do ano. Mas a senhora juíza que elaborou este acórdão aqui relativamente à presença cautelar de Menezes foi aos fundamentos da própria lei, portanto à exposição de motivos da própria lei para invocar este impedimento, que é a renovação dos titulares dos órgãos, o reforço da garantia de independência desses mesmos órgãos e, não menos importante, uma prevenção do excesso que induz a perpetuar-se no poder uma determinada pessoa. E, portanto, eu acho que por aqui, aqueles que dizem que é importante ver o espírito da lei, ela está bem espiada. Há pessoas que dizem mesmo que não se pode extrapolar daquilo que são as palavras que que o legislador escreveu. Pois, mas aqui o que se passa efetivamente é que existe uma interpretação dúvia, porque as leis têm que ser claras. Abstratas, gerais, abstratas e claras, e aquilo que aqui aconteceu, e toda a gente é unânime, é que existe uma margem de especulação muito grande se a lei se refere ao território e que é feita mesmo pelos próprios agentes políticos, e por isso é que eu digo que a Assembleia da República é que é a grande responsável por esta situação e não os tribunais, que efetivamente, lendo o que lá está, impediriam qualquer cidadão de ser candidato se já tivesse 3 mandatos. Cancela Moura, agradeço-lhe aqui o comentário neste Jornal Regional, até 2 a 8 dias. Muito bem. Nós seguimos agora a conhecer a capa do Jornal Audiência para amanhã. A capa do Jornal Audiência, destaque para Albino Reis, o padre exemplar, o livro editado que testemunha os 25 anos de sacerdócio do pároco de Vilar de Andorinho. Ainda nesta edição, a entrevista ao militante do PSD que acredita na vitória de António Parada em Matosinhos. Mais abaixo, em Vila Nova de Gaia, a CDU lidera luta contra o encerramento dos Correios de Santo Ovídio. Sindicalista garante que decisão de fechar CTT é definitiva. Falta apenas anunciar a data. Esta e outras notícias na edição de terça-feira do Jornal Audiência. E as previsões do tempo agora. Primavera continua amanhã, apesar do céu que se pode apresentar, muito nublado em alguns períodos. Quanto às máximas, 19 graus para o Porto, 23 para Lisboa, 26 graus é a máxima prevista para Faro, e estas são as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. As notícias estão de regresso mais logo à Regiões TV. Até lá, tenham uma boa noite.